Boa noite. O ano começou com uma operação militar na Venezuela que está a abalar a ordem internacional e por cá o Presidente da República despediu-se dos portugueses com um discurso de balanço e de alertas. Está tudo em cima da mesa agora no Torto e Direito com Miguel Morgado. Miguel, bem-vindo, bom ano. Obrigado, boa noite, Clara. O primeiro programa deste 2026. Esta captura de Maduro gerou muitos sentimentos contraditórios. Por um lado, um ditador que se perpetua no poder e que continua a arrastar o seu povo para a miséria. Por outro lado, o direito internacional e os Estados Unidos considerarem mais uma vez que são os polícias do mundo. Como é que enquadras o que aconteceu, a forma como aconteceu e aquilo que estará para vir? Bem, tanta coisa para percebermos, porque ainda há muita coisa que falta perceber, mas daquilo que nós já sabemos, o primeiro facto a registrar é este. Nós fizemos aqui um programa há uma semana ou duas, três talvez, quando saiu a Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, e eu chamei a atenção para o facto de haver apenas um ponto que era novo, que era verdadeiramente novo e de certa maneira radical, que era a ressurreição da doutrina Monroe, com aquilo que no documento aparecia como corolário do Trump. E, de facto, aquilo era o que saltava à vista. Tudo o resto, que na Europa preocupou muita gente, as coisas más que estava a dizer sobre a Europa e sobre os líderes europeus, tudo isso Trump já tinha dito, não só no documento de Estratégia Nacional em 2017, como foi dizendo durante toda a sua carreira política, desde que se tornou presidente pela primeira vez. Nada disso era novo. Aquilo era novo. E agora percebemos que é para valer. E o que aconteceu na Venezuela é a pura aplicação daquele corolário de Trump. O que é aquele corolário de Trump? Da doutrina Monroe, como na altura expliquei, enfim, uma ideia de um presidente, na verdade, de um secretário de Estado, para sermos mais corretos, do início do século XIX, um homem chamado John Quincy Adams, que tinha um presidente que era o James Monroe, daí o nome doutrina Monroe, que no fundo dividiu o mundo em dois hemisférios, talvez as pessoas estejam recordadas disto. Um era o hemisfério ocidental, que é basicamente o Pacífico, ou metade do Pacífico e o continente americano, e o resto era o restante planeta. E os americanos diziam, o hemisfério ocidental é nosso, e nós não permitimos que haja interferências das potências europeias, isto no século XIX, neste espaço. E isso por muitas razões. Primeiro, para salvaguardar o espaço americano, a expansão imperial americana até ao Pacífico, mas também se dizia na doutrina, no século XIX, para proteger as repúblicas que se tinham constituído independentes na América Latina naquela altura, dos tentáculos monárquicos e católicos, a velha aliança entre o trono e o altar, que podiam chegar ali às Américas. Os americanos não queriam nada disso. Os americanos eram o futuro, as luzes, a vanguarda da humanidade, e portanto a corrupção, as tradições velhas e mortas ficariam daquele lado do hemisfério oriental. O corolário de Trump, o que é que acrescentam a esta ideia? Diz isto, que era algo que de facto outros corolários já tinham dito, nomeadamente aqueles interpretados por Theodore Roosevelt, um presidente do início do século XX, mas também outros. O presidente Paul, que também faz uma coisa muito parecida, e quer dizer assim, bem, nós somos tão poderosos que na verdade esta doutrina Monroe quer dizer que nós vamos ter sob tutela os governos dos outros países da América Latina. Quando eles se portam mal, nós vamos reservar, isto foi o Theodore Roosevelt que teve esta inovação, quando eles se portam mal, quando não pagam as nossas dívidas, quando expropriam as nossas empresas, nós avisamos já que vamos enviar o nosso poder militar para pôr aquela gente na ordem. E fizeram isso muitas vezes no início do século XX. O corolário de Trump, o que é que acrescenta a isto? Diz assim, que os Estados Unidos vai exercer o seu poder neste hemisfério, sobre todo o hemisfério, ao ponto de não permitir que nenhum adversário global geoestratégico dos Estados Unidos, seja o qual for, a China, a Rússia, o Irão, seja qual for, possam pôr um pé ali, naquele quintal dos Estados Unidos, como se dizia há uns anos, e estar tão perto dos americanos e apoiar o acesso que os americanos querem ter às suas cadeias de abastecimento, a matérias-primas que eles consideram vitais. O que é que aconteceu? O Pentágono, no fundo, disse ao Presidente Trump que se tinha atingido um ponto crítico na Venezuela. Que ponto crítico era esse? Era uma confluência entre a integração dos militares russos na reestruturação das Forças Armadas venezuelanas, por um lado, a apropriação da China de quase todos os pontos de interesse económico, de extração mineral, petróleo, etc., na Venezuela também, e, ponto importante, o Irão e os seus satélites também a integrarem-se no aparelho militar industrial da Venezuela, construindo uma fábrica de drones, por exemplo, permitindo que o Hezbollah, que estava desde 2017 a fazer essas operações,
se financiasse através do tráfico de droga, tráfico de armas e, mais recentemente, um país que até é nominalmente aliado americano, mas com o seu último presidente, com este presidente que preside a Turquia há tantos anos, o Erdogan, tem um papel muito ambivalente na relação com o Ocidente e que se tinha tornado um parceiro da Venezuela, também ele, muito importante. Portanto, esta confluência em que fala-se tanto agora que os americanos querem colonizar e expropriar a Venezuela dos seus recursos. Bem, isso era o que os chineses andavam a fazer, era o que os turcos andavam a fazer desde há muito tempo. Não era para proveito do povo venezuelano, mas ninguém certamente. lá foi raptar, ou pelo menos capturar um presidente. Então, exatamente. Apesar de tudo, apesar de sabermos como correram as eleições. E os Estados Unidos... E daí os tais sentimentos contraditórios, tudo isto está a ajudar. Claro que sim, claro que sim. Os Estados Unidos têm um historial muito grande aí em interferir diretamente no pessoal governante destes países da América Latina. Isto vem desde o início do século XX. Mas também em operações, digamos assim, operações especiais. Sim. Já tinham feito isso no Panamá, em 1989, com o George W. H. Bush, não é? O pai do George W. Bush, numa operação parecida, mas com uma diferença importante. O Panamá tinha declarado guerra aos Estados Unidos. O Parlamento panamiano tinha, na altura, declarado guerra aos Estados Unidos e, portanto, Bush pôde fazer aquela operação que foi uma invasão de larga escala, com outro pretexto, sim, embora na verdade nós soubéssemos que a finalidade era a mesma, salvaguardar o canal do Panamá e impedir que o Noriega se juntasse aos cubanos. Era basicamente isso que Bush queria fazer na altura. E também tinha o Panamá, é preciso também dizer, as Forças Armadas panamianas também tinham morto um militar americano na altura, antes da invasão. Agora não tinha havido nada disso. Nada. Mas na verdade havia precedentes interessantes que Trump está a explorar. Precedentes de as forças policiais americanas, com o apoio das Forças Armadas americanas, irem buscar cidadãos de outros países, por exemplo, no México, em 1990, que deu origem a um famoso acordo do Supremo Tribunal, um homem chamado Álvarez Macaín, em que fica confirmada uma longa jurisprudência que diz isto: alguém que seja formalmente acusado pela justiça americana de crimes, é irrelevante o modo como essa pessoa é extraída dos seus países pelas forças policiais americanas para chegar a tribunal. O modo como essa pessoa é extraída do seu país ilegalmente, contra a Carta das Nações Unidas, não vai ser razão para se invalidar o julgamento em território americano. E isso aconteceu, na altura, os americanos andavam à procura dos assassinos de um funcionário, de um agente da DEA que tinha sido barbaramente torturado e morto no México. O agente Camarena também, à volta dele, fez muitos filmes, etc. Portanto, os americanos combinaram isto. Já um outro precedente importante. Maduro, portanto, tinha sido formalmente acusado em várias instâncias, portanto, ele era procurado pela justiça americana. Trump pode dizer que foi lá buscar um prisioneiro que, por acaso, é chefe de Estado. Por acaso é chefe de Estado. Mas havia um outro... Não é um pormenor sem importância. Havia um outro precedente importante, que era o da invasão de Granada por Reagan em 83, e, que as pessoas estão esquecidas, não sei como, a invasão do Haiti por Clinton em 1994. Em 94, um homem chamado Aristide tinha sido no Haiti eleito e depois ele é escorraçado por um golpe militar. E os americanos invadem o Haiti para repor, portanto, também vão remover governantes não reconhecidos pelos Estados Unidos. Naquela altura era o Tenente-Coronel Cedros, acho eu, se a memória não me falha, que é removido pelos Estados Unidos pela força para repor o presidente que tinha sido eleito. E depois, em 2004, 10 anos depois, os americanos vão, em circunstâncias que nunca ficaram muito bem explicadas, retirar o Aristide do poder outra vez, quando se dizia que ele já tinha tido ali uma deriva corrupta e autoritária, enfim, uma grande história. E em Granada também há um episódio desses parecido, em que os presidentes não informam o Congresso e usam a sua prerrogativa executiva para, no fundo, invadir outro país. Neste caso, houve uma invasão da Venezuela, muito reduzida, muito cirúrgica, que tinha um objetivo que era apenas retirar Maduro e a sua mulher, pelos vistos também, do território, e vir de lá, nada como aconteceu no Haiti, nada como aconteceu no Panamá, nada como aconteceu em Granada, onde, apesar de tudo, as tropas americanas estiveram lá semanas no território. Isso não aconteceu. Portanto, Reagan pode dizer que, do ponto de vista, por enquanto, até agora, Trump pode dizer que, do ponto de vista do direito interno, ele não cometeu nenhuma ilegalidade. Porque o direito interno americano permite, daquela jurisprudência toda e da doutrina sobre a prerrogativa executiva,
permite tirar esta conclusão que os americanos tiraram já há algum tempo, que é, isto é admissível mesmo que viole a Carta das Nações Unidas. Sim. Mesmo que esteja em contradição com o direito internacional, como agora se diz. Mas agora temos que ir à questão do direito internacional. Sim. Esta operação foi contraditória com a Carta das Nações Unidas? Claro que foi. É óbvio que foi. Não há como negar. Mas a outra pergunta que nós temos que fazer, e eu tenho visto tanta gente falar do direito internacional, até o regime de Maduro e os aliados de Maduro falam do direito internacional. São as últimas pessoas que podem falar do direito internacional. Eu recordo que ainda este ano, bem, 2025 já passou o ano, mas há 12 meses, ou há menos de 12 meses, Maduro fez exigências de anexação, coisa que Trump não está... Sim, é um país vizinho. Do Guiana para ficar com o petróleo do Guiana. Ou realizou até eleições fantasma para tratar um facto consumado como se ele fosse o Putin nos territórios ocupados da Ucrânia. Portanto, Maduro... Mas também não é essa a razão que o leva aqui ao julgamento. Não é essa a razão. É importante perceber qual é a legitimidade do Tribunal Federal de Nova Iorque para julgar. Eu tenho visto invocações do direito internacional que eu acho que padecem de alguns equívocos. Foi curioso que o último paraíso que nós fizemos aqui na SIC, no Torto e Direito, foi a comemorar os 400 anos do livro do Hugo Grossio, que na altura disse que tinha lançado as bases do direito internacional. E às vezes ajuda muito a estudar estes autores clássicos para se perceber as confusões que se fazem hoje. Quando nós dizemos que está a ser violado o direito internacional, para quem não conhece, para quem é um leigo nestas matérias, pensa que quando se fala em direito internacional se está a falar da ordem do direito alargada ao planeta inteiro. Mas estas pessoas que têm invocado, eu tenho inclusive comentadores aqui na SIC, etc., que eu tenho visto aí, alguns deles até se dizem especialistas, veja-se bem, confundem direito internacional com aquilo que o Conselho de Segurança delibera das Nações Unidas. Porque a letra do texto da Carta das Nações Unidas não é clara em muitos aspectos. Eu vou só dar este exemplo, que é o exemplo que tem estado em cima da mesa. Quem lê a Carta das Nações Unidas vê, e a Carta das Nações Unidas foi o resultado de uma negociação. Uma negociação, sobretudo, ao contrário da Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Carta das Nações Unidas foi negociada entre os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Não foi uma grande deliberação dos cidadãos de boa fé do mundo inteiro. Não, foram os vencedores que tinham poder. Homens como Stalin, por exemplo. Stalin foi um dos governos mais poderosos que negociou a Carta das Nações Unidas naquela época. Aquela carta tem uma grande contradição, e que é esta. Diz, por um lado, que queremos um mundo de igualdade de direitos entre todos os indivíduos, no planeta, sem distinção de fronteiras. E, ao mesmo tempo, diz que se proclama o direito de não ingerência e, portanto, a salvaguarda incondicional da soberania de cada um dos países. Certo. Portanto, porquê é que há aqui uma contradição? É que das duas uma. Se nós aceitamos a submissão incondicional ao princípio da não ingerência com base num argumento da soberania, então temos de estar preparados para aceitar, como as alminhas em 1945 estavam preparadas para aceitar, a possibilidade da tirania, e de uma tirania horrível. Bem, mas porquê é que há uma contradição? Bem, porque a tirania destrói os direitos humanos. Também. E na Venezuela estavam a ser destruídos os direitos humanos, haviam a ser violados os direitos humanos todos os dias. Então, nós podemos dizer que sim, nós temos que aceitar uma ordem com regras, e estas regras têm que passar pela integridade territorial dos Estados, pela soberania dos Estados, mas então temos de tirar a conclusão. Não nos podemos queixar depois das consequências do exercício soberano de governos tirânicos sobre as suas populações. Só que passa-se uma coisa clara, é que desde há alguns anos que as pessoas no mundo deixaram de ficar satisfeitas com esta contradição das Cartas das Nações Unidas. Por isso é que em 2005, sob o patrocínio do governo do Canadá, instituiu-se uma coisa que as Nações Unidas aceitaram, que é a responsabilidade para proteger, que diz assim: quando populações não são devidamente protegidas pelas suas autoridades estatais, a comunidade internacional tem o direito de interferir. Mas aí tem que ter um mandato. Tem que ter um mandato. Aqui não havia qualquer tipo de mandato. Não havia mandato nenhum. Não, mas a contradição com a Carta das Nações Unidas ela é flagrante. Sobre isso não há dúvida nenhuma. Outra coisa é dizer-se se o direito, se a ordem do direito foi violada ou não foi violada. Porque simplesmente dizer que se respeita a ordem da soberania tem que levar a esta conclusão. Respeitar a ordem da soberania, neste caso os americanos vão dizer que agiram por uma decisão soberana deles. Quer dizer, uma decisão soberana unilateral. Soberania significa o quê? Significa um poder político que não reconhece nenhum outro poder que lhe seja superior. É isso que os americanos estão a fazer, é isso que Putin está a fazer, é isso que os chineses estão a fazer. Portanto, quando Trump invoca agora a doutrina de Monroe, com o seu próprio corolário, que tem o seu próprio nome,
está a dizer que há uma esfera de influência onde os americanos só vão tolerar Estados vizinhos que tenham governos cooperantes. Mais nada, não vão tolerar mais nada. Bom, e agora resta saber o que é que nas outras esferas de influência do resto do planeta Trump vai permitir às outras potências, quase tão poderosas como os Estados Unidos, que possam querer, também elas, ter uma palavra a dizer unilateral, de só querer ter governos cooperantes que sejam os seus vizinhos. Acontece que alguns desses países que são vizinhos, por exemplo, da China, são aliados e alguns aliados próximos dos Estados Unidos. É essa incerteza que neste momento paira. E uma outra incerteza que é esta. A Europa está na esfera de influência de quem? Parece não estar no hemisfério ocidental. Trump tem-se manifestado mais ou menos indiferente relativamente à Europa, está preocupado com aquela faixa do planeta que é grande, pode estar agora a cobiçar a Groenlândia porque cabe nessa esfera de influência e aí sim vai interferir na Europa, mas os europeus têm que pensar mais além. Quer dizer, se vamos agora viver, quer nós queiramos respeitar o direito internacional, quer nós queiramos ou não respeitar as Cartas das Nações Unidas, se as potências mais poderosas decidem agora viver em termos diferentes no mundo, a Europa tem de se decidir. Não vale a pena nós dizermos aos europeus que somos pelo direito internacional. Isso está tudo muito certo e não podemos abdicar desses nossos princípios sem o risco de nos trairmos moralmente. Só que o mundo agora não respeita a ordem do direito internacional tal como os europeus entendem essa ordem do direito internacional. Portanto, a Europa tem que pensar assim. É forte o suficiente para constituir uma nova esfera de influência? Não, não é. E é forte o suficiente para se subtrair à esfera de influência de qualquer outra potência? Também ainda não é. Portanto, a Europa tem um conjunto de decisões drásticas a tomar, muito rapidamente, se não quiser ser engolida pela esfera de influência de um ou de outro. Miguel, nós já passaram 16 minutos com este tema, eu tenho a certeza que voltaremos a ele. Temos até porque eu tinha um conjunto de gráficos que queria mostrar sobre a tirania. Vamos fazer isso agora muito rapidamente. Por favor. Eu queria mostrar também porque é que este governo caiu com o regozijo do próprio povo, porque não haja dúvidas sobre a alegria dos venezuelanos em ver sair um homem como Nicolás Maduro, que era um torcionário, um corrupto, um ladrão, um homem que destruiu com Chávez o seu antecessor, que em vez de protagonizar a Revolução Socialista do século XXI, como seduziu a esquerda europeia, destruiu a sua própria miséria. Na Venezuela hoje é um Estado falhado. Muito rapidamente. O primeiro gráfico mostra o PIB per capita na Venezuela em 1960 e agora. A Venezuela vive, em termos absolutos, muito pior do que vivia em 1960. Não há registro de uma história tão drástica de degradação económica num país que não teve guerra nenhuma a seguir à Segunda Guerra Mundial. E a Venezuela é, do ponto de vista da riqueza mineral, um dos países mais ricos do mundo, tem as maiores reservas de petróleo do mundo, mas não é só petróleo que a Venezuela possui. Apesar de estar tudo muito obsoleto. Veja-se aqui a comparação neste gráfico entre Portugal e a Venezuela ao longo aqui esta segunda metade do século XX, no que diz respeito ao PIB per capita, mas agora em percentagem do PIB per capita dos Estados Unidos, para ver os países que convergiram. Se Portugal foi convergindo foi crescendo mais depressa que os Estados Unidos até uma certa altura, e a Venezuela, veja-se como era muito mais rica que Portugal, por isso é que tantos portugueses emigraram para a Venezuela. Sim. Na década de 80 nós ficamos ali mais ou menos com o mesmo nível de vida, e depois com a Revolução Chavista e com Nicolás Maduro, a Venezuela passa a ser um país de fome e de pobreza extrema. Isto teve consequências absolutamente drásticas. Peço-me pôr agora o terceiro gráfico. Neste gráfico eu mostro o salário mínimo em dólares americanos, em 1998, que é o ano em que Chávez sobe ao poder, cerca de 180 dólares americanos que os venezuelanos ganhavam como salário mínimo. E veja-se agora, os venezuelanos têm como salário mínimo 3,5 dólares, o que são salários, não são de miséria, são de fome. Sim. E que determinam, tenho tempo a explicar isto, determinam as pensões de velhice na Venezuela. Há uma taxa de pobreza e de fome nas populações mais velhas na Venezuela neste momento, absolutamente assustadoras. Finalmente, ainda temos aqui mais uma tabela para mostrar. Veja-se várias coisas. Execuções extrajudiciais. Só em 10 anos, desde 2012, no final do chavismo e no início do madurismo, nós temos quase 15 mil execuções extrajudiciais, o terror como política do Estado. A hiperinflação, que em 2018 chegou a 1 milhão de % ao ano, significa que os preços aumentavam
duplicava em cada 20 dias. E depois peço para pôr o último gráfico. O último ou o penúltimo? Penúltimo gráfico, se pudesse passar. Não era este é o da dívida pública de Portugal. Estás a falar da pobreza extrema? Da pobreza extrema. Ou da parte dos movimentos migratórios? A pobreza extrema no ano de 1998... Estes são os movimentos migratórios. Estes são os gráficos dos movimentos migratórios. Só para as pessoas terem uma ideia, a Venezuela, sem nenhuma guerra, ao contrário dos outros países que estão ali em comparação, tem o maior número absoluto de refugiados fora das suas fronteiras. Portanto, é uma calamidade humanitária provocada por uma revolução socialista e por um governo criminoso que Maduro protagonizou. Na ordem aqui só estava dos o gráfico que voltou agora. Por aí, não é? 27, Agora, 28 milhões. 8 milhões de refugiados. Aqui, o último gráfico, sim, finalmente, o da pobreza extrema. Quando falamos em pobreza extrema, estamos a falar de as pessoas não terem rendimento suficiente para ingerir o número mínimo de calorias para a vida do corpo prosseguir de uma maneira saudável. Estamos a falar de fome. Veja-se que essa taxa era no ano em que Chávez sobe ao poder, de cerca de 18%, e agora é quase 80%. Sim. Não há fracasso mais clamoroso do que este, de um governo que foi elogiado pelas esquerdas europeias, pelas esquerdas ibéricas, em Portugal e em Espanha, continua a ser, no caso da extrema-esquerda, financiou essas extremas-esquerdas, foi o símbolo da revolução que chegaria no século XXI, e veja-se onde é que chegou a revolução acarinhada pela esquerda europeia, destruiu a vida de milhões e milhões de venezuelanos, e nós esquecemos muitas vezes que muitos desses venezuelanos são representados pelo Parlamento Português, na medida em que são luso-descendentes. É uma grande tragédia dos nossos tempos que aconteceu à Venezuela e, portanto, independentemente das ilegalidades do governo americano, a esperança que se abre, vamos ver, agora começa um período muito difícil nestas transições, é agora que tudo começa. Delcy Rodrigues, já percebemos que vai dar luta, mas terá certamente a oportunidade de analisar tudo o que é que vai acontecer. E esta semana certamente será pródiga em acontecimentos. Falemos então do discurso de Ano Novo do Presidente da República, um discurso que, mais do que um balanço, deixou avisos sobre a polarização política, o papel do Presidente, o futuro do país.